Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar um pouquinho sobre as melhores coisas que eu assisti no último trimestre de 2024. Pois é, gente, estamos em 2025, mas eu percebi que eu não trouxe aqui o livro com pipoca do final do ano, né, dos meses de outubro, novembro e dezembro. Já vou falar que foi difícil fazer essa lista, porque em outubro eu faço aí o 31 dias de Halloween, em que eu assisto um filme de terror por dia. Então teve muita coisa boa e eu quero contar tudo pra vocês. Então, vamos lá. Falando, né, de filmes de terror, eu preciso começar falando sobre Os Horrores do Carol Lake. Gente, esse foi um filme que saiu no ano passado na Max e foi sensacional. Por quê? Eu fui assistir sem saber de nada. E eu recomendo que você faça o mesmo, porque aqui a gente vai ter a história de um rapaz que a sua mãe morreu de uma doença misteriosa. Não se sabe exatamente o que aconteceu com ela, mas ele começa a sentir os mesmos sintomas. Então, ele tá tentando, de certa forma, descobrir, né, algo que possa parar ou tentar descobrir o que tá causando isso. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a história de uma adolescente cuja a sua meia-irmã acaba desaparecendo em Carol Lake, que é um lugar aqui no Texas que é uma região muito pantanosa. Então, tem momentos em que a água sobe muito, que as pessoas só podem ali ir de um lugar para o outro através de barcos, e tem momentos também em que a água desce. E, de certa forma, esses dois protagonistas estão conectados. Não posso falar mais nada porque, como eu disse, esse é um filme para você ir assistir sem saber de nada, mas já vou falar que vai explodir sua cabeça. Aqui a gente tem um ótimo elenco, principalmente o Dylan O'Brien. As performances também estão incríveis. Eu acho que a história em si, a maneira como vai sendo construído esse mistério da gente não saber, ai, o que que ele tem, o que está acontecendo com ele, e ao mesmo tempo sem saber, ai, o que aconteceu com a irmãzinha dessa moça, né? Aonde ela está? Por que que ninguém consegue encontrá-la? É surpreendente, assim, num nível que eu só vou falar que você precisa assistir, porque você vai se surpreender do início ao fim com essa história. É um filme que com certeza merece mais reconhecimento, Os Horrores do Carol Lake. Gente, um dos meus diretores favoritos é o David Cronenberg, que é muito focado em terror, ficção científica e body horror, né? Que é aquela coisa do horror focado em questões corporais. E no ano passado, durante aí os 31 dias de Halloween, eu decidi que eu assistiria mais filmes dele. E eu assisti, eu acho que uns 5 filmes dele, assim, seguidos. E foi maravilhoso. Mas o meu favorito foi Gêmeos, Mórbida Semelhança. Gente, aqui a gente tem o Jeremy Irons, que é um ator que eu gosto muito e que eu achei que ele tá sensacional na sua performance aqui, porque ele acaba dando vida a dois protagonistas, que são dois irmãos gêmeos que trabalham aí como médicos cirurgiões. Mas os dois têm personalidades muito diferentes. A gente tem um que é mais introvertido, que é tímido, que não sabe se relacionar muito bem com as pessoas, enquanto o outro é extremamente extrovertido, é meio que o que vai, que fala pelos dois, sabe, que aparece nos lugares. Eles começam a ter conflitos pessoais, cada um na sua vida, mas isso vai afetando os dois e também a sua profissão. Esse filme foi sensacional, porque ele não é um filme super dinâmico, mas você fica ali que a tensão é palpável. Você não consegue parar de assistir, você não consegue nem piscar. Por quê? Porque a performance é magnífica e é hipnotizante. A gente vê ali como esses irmãos, eles acabam sendo tão opostos e tão complementares, sabe? Entra aí muito na questão do duplo, que é uma coisa que eu amo, mas mais do que isso, eu gostei de como essa história é contada pra gente. Pra mim, foi um filme sensacional. Sei que foi feito um remake, uma série, aí com a Rachel Weisz. Acho que assistirei, mas também acho que muito do que a gente vê ali, do que captura a gente no filme, é a direção do David Cronenberg. Então, pra mim, foi incrível. Foi um dos melhores filmes, inclusive, que eu assisti no ano passado. Gêmeos, Mórbida Semelhança. Outro filme que eu assisti também, nesse começo, inclusive, né, de outubro, durante a maratona de filmes de terror, foi, na verdade, um sci-fi que é Vida.
é um filme que eu queria assistir há muito tempo. Tem aí um elenco com grandes nomes, como o Jake Gyllenhaal, inclusive devolva o cachecol para Taylor Swift. Tem Rebecca Ferguson, tem Ryan Reynolds, e a gente tem basicamente um grupo de especialistas que está em uma missão indo até Marte para recolher uma amostra de um ser, né, de uma célula viva que apareceu ali em Marte. Só que a partir do momento em que eles levam essa célula para dentro da nave, ela começa a se desenvolver, a ficar cada vez mais inteligente, vai crescendo cada vez mais e se alimentando de pessoas. Então a gente tem um terror espacial claustrofóbico em que você fica maluco assistindo. Para mim, que sou uma pessoa que tem claustrofobia e que tem muito medo do espaço no geral, de que a linha entre minha vida e minha morte é um pedaço de metal, e me imaginar ali presa com esse bicho, sabe, que vai tentando matar um por um, numa coisa ali bem Alien mesmo, sabe, bem Ridley Scott. A gente tem esse filme que é um terror, com ficção científica, com ação, e que ainda traz um plot twist que você não vai acreditar. Só preciso dizer que você precisa assistir esse filme se você gosta de terror espacial, porque eu gostei bastante da direção, eu achei a fotografia incrível, as atuações estão muito boas e realmente é um filme em que o enredo me deixou de queixo caído, principalmente com seus plot twists. Continuando aí em terror, mas falando agora de série, eu acabei maratonando as 3 primeiras temporadas, porque não temos mais até agora, só teremos em 2026 a quarta, que é Origem, From. Em Origem, a gente vai ter aqui a história de uma pequena cidadezinha ali, em que existe um toque de recolher. Começa a escurecer, todo mundo tem que estar em casa com o seu talismã na porta, tudo fechado, as janelas, as portas. Por quê? Porque existem monstros. Monstros que só saem à noite e que torturam e matam os habitantes. Mas logo no primeiro episódio, a gente vai ver ali uma família chegando nessa cidadezinha. Só que quem entra nessa cidade não consegue mais sair. Então todas aquelas pessoas estão ali presas com monstros, sendo protegidas por um talismã que ninguém sabe como funciona e que mistérios vão aparecer um seguido do outro e você não consegue parar de assistir. Gente, sério, muita gente fala de Lost e tudo mais. Quer assistir um Lost de terror? Assista Origem. Porque aqui você vai ter diversos mistérios que vão aparecendo, alguns vão sendo respondidos à medida que o tempo vai passando, outros apenas aumentam e você vai ficando aterrorizado. Porque apesar de você entrar ali com medo dessas criaturas, sem entender o que está acontecendo, quem são esses monstros, por que eles estão ali, por que as pessoas entram e não conseguem sair, né? Aquela coisa do looping, tenta sair, não consegue, volta pro lugar e tenta achar uma solução e tenta destruir esses monstros. Logicamente tem esse terror todo, mas o que te faz ficar grudado ali, além dos mistérios, são as histórias dos personagens. Porque a gente tem aqui personagens extremamente incríveis, bem construídos, com arcos maravilhosos, que você se apega a eles. Aqui a gente tem um elenco fenomenal, liderados pelo Harold Perrineau. É uma direção maravilhosa. Eu acho que a trilha sonora também influencia muito aqui. A gente tem um enredo que é extremamente bem construído, um roteiro muito bem escrito, com diálogos muito incríveis. A gente vai se apegando ali aos personagens e quanto mais o tempo passa, mais você vai criando suas próprias teorias e você, de repente, tá ali preso com aquelas pessoas e não consegue mais sair. Eu amei, eu assisti assim de uma só vez. Mais do que tudo, já vou deixar aqui um pequeno gostinho, né? Se você é uma das pessoas que gosta aqui do Agosto Cósmico, que eu faço todo ano, em que eu falo sobre horror cósmico, que é algo que eu gosto muito, né? Um subgênero do terror da ficção científica que eu amo. Já vou falar pra você que a gente tem aqui figuras Lovecraftianas, também do Robert Chambers, que vão fazer aparições, que vão te deixar maluco se você é uma pessoa que também gosta como eu. Então eu preciso que mais pessoas assistam essa maravilha que é From Origem.
E antes de eu falar sobre a minha última recomendação de melhores coisas que eu assisti no último trimestre de 2024, quero pedir encarecidamente que você curta esse vídeo, que você comente aqui, que a gente vá conversando sobre séries, sobre filmes, que é algo que eu adoro, que você compartilhe, né, esse vídeo, que você compartilhe o canal com outras pessoas, porque isso me ajuda bastante também, faz com que eu continue aqui gravando mais e mais vídeos para vocês sobre literatura, sobre cinema, sobre televisão, e também já agradeço de você ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Então agora sim, vamos falar sobre... Ai, gente, uma das melhores coisas que eu assisti no ano passado. E eu não poderia concluir o Livre com Pipoca de 2024 sem falar que eu terminei Attack on Titan. Se você não sabe, em 2023 eu acabei fazendo aí toda uma votação, né, que as pessoas acabaram escolhendo para que eu lesse durante todo o ano aí Attack on Titan do Hajime Isayama, que é uma série de mangás de 34 volumes. E eu me apaixonei. Até hoje eu falo que é a melhor história que eu já li na minha vida. Onde a gente tem, né, a história de pessoas que acabam se refugiando atrás de 3 grandes muralhas, porque elas têm aí um grande perigo iminente que está sempre à espreita, que são titãs, criaturas humanoides e colossais que comem gente. E aí você vê ali, né, 3 protagonistas, que é o Eren Yeager, a Mikasa Ackerman e o Armin Arlet, que são grandes amigos e que após uma grande tragédia acabam se alistando ao exército para lutarem contra esses titãs. A história, você acha que vai ser só essa ação, você acha que vai ser só isso, ai, humanos contra titãs. Conforme a história vai passando, a obra vai se aprofundando, a narrativa vai criando camadas, você fala, cara, nada é o que parece, porque tudo é muito mais complexo do que isso. Os personagens são extremamente complexos, com muitas camadas. A gente vê que eles não são personagens estáticos, que eles estão em constante transformação. A gente vê que a narrativa é muito mais profunda, porque não é uma batalha simples de, ai, bem contra o mal, não vai acabar refletindo muito da nossa própria sociedade, da nossa própria história, questões de ciclo de violência, de guerras intermináveis, de preconceito, e, gente, é fenomenal. É fenomenal. Eu não tenho como expressar o quanto eu amo essa história. Mas aí eu assisti o anime, e o anime, ele é uma das melhores adaptações que eu já assisti, porque é muito, muito condizente, é muito fiel ao material original. Então, mais especificamente, no final do ano, eu acabei assistindo aí a temporada 3 e 4, né, as últimas duas, e eu gostei demais aqui, não só de como tudo foi adaptado, mas principalmente na quarta temporada, existe uma mudança de estúdio, e eu acho que a arte ficou ainda melhor, sabe? A gente tem aí uma grande mudança no próprio enredo, que foi muito bem mostrada aqui. Eu achei que a profundidade que a gente tem na trama foi mostrada de uma maneira incrível nas telas. Eu acho que, principalmente o final, foi ainda melhor explorado na adaptação, na minha humilde opinião. Eu acho que foi extremamente satisfatório. Muita gente não gosta, mas eu acho que a construção da história foi extremamente perfeita e feita para ter, né, o final que a gente teve. E eu acho que todo mundo precisa conhecer. Você pode não amar, você pode não gostar tanto de anime, você pode chegar no final e falar, ai, eu não gostei muito do que o autor fez aqui e do que, né, foi feito na adaptação, mas não dá pra negar que é uma história impecável, que é uma história extremamente bem construída, com arcos extremamente condizentes com os personagens e com as camadas que eles têm, e eu terminei chorando, eu terminei pensando, meu Deus, acabou, e agora? Porque, né, quando eu terminei o mangá, eu já fiquei muito triste, inclusive vou deixar na descrição o vídeo em que eu li o último volume, que foi, assim, né, um momento na minha vida, mas pelo menos eu pensava, ai, ainda tem o anime. E quando eu terminei o anime, aí é que eu falei, meu Deus, realmente eu vou levar esses personagens e essa história comigo pro resto da vida. Inclusive, meu marido, ele não gosta de anime, ele acabou dando uma chance de tanto que eu falei pra ele, e ele amou Attack on Titan, porque não tem como não amar. Então, Shinjo Sasakyo, assista, por favor, esta maravilha, esta obra-prima que é Attack on Titan. E
é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor coisa que você assistiu no ano passado, filme, série, animação, qualquer coisa, que eu tô sempre em busca de sugestões. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros, se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.